Fala, meu povinho! Muito boa sexta-feira pra vocês, hein? Como é que vocês estão? Antes de mais nada, tem uma galera perguntando se eu pintei o cabelo. Não é não, é simplesmente porque a luz daqui tá apontada pra baixo e tá refletindo. Mas fica a minha pergunta pra vocês. Você já levou uma pintada? Lá ele. Bora lá, meu povo, com essa completa falta de respeito e um vocabulário chulo, começando a responder 30 perguntas de vocês nessa sexta-feira. Muito obrigado para quem mandou. Toda quinta-feira abro no Instagram caixinha de perguntas e seleciono aproximadamente 30. Vou falar para vocês, eu recebo em torno de 500 perguntas. Então eu escolho temas que muita gente está perguntando. Então tem gente que fala, nunca responde a minha. Cara, às vezes é porque ou a sua pergunta é muito parecida com a que alguém fez, ou porque você fez uma pergunta muito ruim. Ou porque você fez uma pergunta tão difícil que eu deveria pesquisar e não dá tempo. Então, talvez seja por isso. Mas muito obrigado para todo mundo que mandou. E muito obrigado por quem fala assim, não tem pergunta, é só para falar do seu trabalho e tal. Então, obrigado para você também. Bora lá, meu povo. E já que eu sempre escolho perguntas de máximo de gente possível, eu vou começar com duas perguntas de uma pessoa só, que é do A. Matheus. Mano Beckler, Santos na Série B corre o risco de cruzeirar e ficar na segunda divisão, ficar anos na segunda divisão? É sempre difícil prever o que vai acontecer, já tem gente me perguntando se o Santos é favorito para subir, se não é. O Santos tem eleição agora, a gente não sabe o que vai ser do Santos de orçamento, de planejamento esportivo para a próxima temporada. O que derrubou o Santos, eu acho que é muito claro, e eu vou falar um pouco mais do Santos agora, porque tem muitas perguntas sobre o Santos, que é o coquetel clássico de um clube grande do Brasil de não saber para onde ir, de não saber o que fazer. Mudanças sucessivas no comando, não só esse ano, mas desde o ano passado, de perfil de treinador, de perfil de jogadores também, falta de comando dentro do clube, né? Me parece que é um clube que nos últimos anos internamente vinha muito mal. Então acho que tudo isso fez com que o Santos caísse, fora o desespero das 5 rodadas finais, quando o Santos fez 2 pontos, o que é muito ruim. Então, como eu já disse várias vezes, normalmente quem afoga não é por não saber nadar, mas por desesperar. E eu acho que foi o que aconteceu com o Santos. Eu sou muito contra sair mudando de técnico toda hora. Se a gente pega, cara, o Santos foi de Sampaoli, Fernando Diniz, teve alguns outros técnicos estrangeiros, português, argentino, Bustos e tal. Thiago Nunes, Carille, não sei se o Thiago Nunes treinou o Santos, mas Carille sim. Qual que foi o outro técnico muito defensivo? Paulo Turra. Então, assim, o perfil de treinadores nos últimos anos era completamente desconexo. Então, por isso que quando as pessoas cobram, às vezes, mudança de treinador muito rápido e cobram mudanças muito rápidas no clube, eu sou contra. Porque a chance de a cada derrota troca, e agora troca, e agora troca, de você perder o rumo é muito grande. É o famoso, se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar é caminho. É basicamente isso. Se vai cruzeirar, e eu acho que esse não é um bom termo, mas se vai passar muitos anos na Série B, comparando com o Cruzeiro, eu não vejo relação, tá? Porque o Cruzeiro se meteu num buraco que eu acho que nenhum clube grande tinha se metido. A dívida que o Cruzeiro contraiu, os problemas internos do clube, o Cruzeiro não só caiu, o Cruzeiro quase acabou. Então, assim, que o Cruzeiro não tenha caído para a Série C, que ele tenha se segurado na B, acabou sendo um lucro nos outros anos. Não sei se o buraco do Santos é tão fundo. A maioria dos clubes, quase todos, né, que caiu, voltou no primeiro ano, realmente a queda do Cruzeiro foi muito grande. Não me parece que o Santos tenha a crise institucional que o Cruzeiro teve, o que é bom para o Santos. E não me parece que a Série B no ano que vem vai estar tão forte como esteve, por exemplo, no ano que o Cruzeiro subiu, né? Que tinha Cruzeiro, Vasco, Grêmio, Bahia, tinha muitos clubes grandes aquele ano jogando na Série B. Então, o orçamento de um time que joga a primeira divisão do Campeonato Paulista é grande, de um clube da cidade de São Paulo é grande também, a atração de jogadores, eu acho que muitos jogadores querem jogar no Santos e aproveitar que o Santos está na Série B, talvez seja a chance de atletas bons para a Série B, não o suficientemente bons para jogar no Santos, mas bons para a Série B, que joguem no Santos no ano que vem, mas a primeira coisa que o Santos tem que fazer é se encontrar de novo. É um time de DNA ofensivo, de jovens, de futebol, de ir para cima dos caras e tem que saber fazer isso com organização, ter um diretor de futebol que planeje a contratação de um técnico e a contratação de jogadores para voltar a fazer isso e a revelar jogadores, que é o que o Santos faz de melhor. Outra coisa é, Marcos Leonardo tem que ser vendido, né?
difícil imaginar que o Marcos Leonardo vai jogar a Série B. E não vender o Marcos Leonardo no desespero pelos primeiros R$ 10 que aparecerem na frente. Negociar bem um jogador de Série B vai ser muito difícil, enfim. Vai depender agora que quem ganhar essas eleições, eu acho que é esse final de semana, né? Quem ganhar as eleições do Santos, que consiga trabalhar rapidamente muitas coisas muito importantes. Outra aqui do Matheus. Marcelo Beckler. Você se considera um cara vaidoso? Cara, eu me considero vaidoso, ok, mas eu acho que eu sou bem mais vaidoso do que a média dos homens. Sei, eu considero. Eu vou na academia um pouco por estética também. Tem muito de ir na academia simplesmente de querer me movimentar, de trabalhar em casa, de se eu não for na academia eu não saio de casa. De saúde, eu já tenho meus 37 anos, então é bom também eu já ir preocupando com a minha saúde. Mas eu também vou para esteticamente gostar mais do que eu vejo. Eu gosto de me vestir bem. Normalmente olho o que o Guardiola faz e copio. Não sou muito criativo, simplesmente tento copiar quem eu acho que se veste extremamente bem com o Guardiola. O que mais? Sei lá, eu me cuido. Eu me considero vaidoso. Acho que os homens têm que parar de ter vergonha de se cuidar. Parar de ter vergonha de achar outro homem bonito. Simplesmente porque se você se acha bonito, ser bonito é comparar com algo. Então, se você se acha bonito é porque você está se comparando com alguém. Então, você tem parâmetros de bonito e feio para você se comparar e se colocar ali. Então, não tem nenhum problema. Você não vai ser menos homem. Você não vai sair por aí com vontade de pegar algum homem se você admitir que um homem é bonito ou se você quiser ficar mais bonito e tal. Se sentir melhor. Não tenham vergonha disso. E outra coisa também é não ter vergonha de, se você não tem o corpo que é considerado ideal e tal, de você se sentir bonito de outras formas. Se sintam bem, meu povo, se sintam bem, é sexta-feira, vamos se sentir bem, vamos ser felizes, o mundo já tem tanta coisa que nos atrapalha no mundo, não vamos ser nós mesmos um a mais a nos atrapalhar, sabe? Não é muito frase motivacional não, mas assim, tem muita coisa que a gente não controla que joga contra a gente, né? A gente às vezes não tem um trabalho que a gente quer, a gente não ganha o tanto que a gente quer, a gente não é tão bom em tais coisas como a gente gostaria, mas cara, não se atrapalhe, não se coloque para baixo, basicamente. Léo Santana, um abraço aí para o grande cantor brasileiro, 10. Qual a chance do Vitor Roque tomar a vaga do Lewandowski na primeira temporada? Eu acho muito pequena. O Vitor Roque tem muitas coisas para evoluir, muitas coisas para evoluir. O Vitor Roque é muito acelerado. O Barcelona não joga acelerando como o Vitor Roque, que quer pegar toda a bola e ir para cima, que pode perder muitas bolas por jogo. Ele não é um jogador tanto de segurar a bola, de vem a bola, baixa, toca a bola no companheiro para sair na frente e tal. Ele é mais de pegar e correr, acelerar e tentar muitas jogadas, até individuais, assim, né, girando para cima no marcador e tal. Então acho que ele precisa chegar aqui e adaptar muito. Ele tem uma coisa que nem o Lewandowski, nem os outros atacantes do Barcelona têm. Quando a defesa dos caras está toda posicionada, o Leva normalmente quer a bola no pé, ele quer a bola na frente para correr. Isso é muito bom. Eu sempre lembro aqui para vocês o gol do Mark Guiu contra o Atlético de Bilbao. O Barcelona precisa de mais jogadores que façam esse tipo de movimento. E o Vitor Roque faz muito bem esse tipo de movimento de correr nas costas do zagueiro, de puxar uma marcação. Então acho que isso ele vai chegar entregando, mas eu ainda vejo ele bastante distante, tá? Do Leva. Pode ser que chegue aqui, que rapidamente se adapte, que rapidamente o Xavi encontre uma maneira de acioná-lo e tal, mas eu acho que tem muitas coisas no jogo em geral, de domínio, de passe, de ritmo, de não perder muitas bolas, de onde arriscar, de onde não arriscar, que o Vitor Roque precisa evoluir bastante. Acho que vai ser um ano e meio de altos e baixos até a gente ver ele se firmando um pouco mais estável. Tem uma pergunta do Magno Akin. Vale a pena morar em Barcelona? Vale muito. Eu moro aqui há 9 anos. Se eu estivesse morando aqui 9 anos sem valer a pena, eu não seria muito inteligente. Vale sim, Magno. É uma cidade que, comparando com outras da Europa, tem um clima muito bom, muito bom. Hoje aqui está até agora, são quase 5 horas da tarde, a hora que eu estou gravando. São 4h40. Está um céuzão azul, sol. Na verdade que deve estar uns 12, 13 graus, mas fiquei em Paris essa semana, estava 4, 5 e céu nublado, então assim, muito bom clima. A cidade é plana, não é tão grande, 1.700.000 habitantes, muitos atrativos, né? Assim, tem muita cultura, tem muita festa, tem muito futebol, tem muita gente, é uma cidade divertida. Comparando com outros lugares da Europa, não é uma cidade cara, ela é uma cidade mais cara do que as cidades portuguesas, comparando com as grandes cidades, né? Porque se você vai em cidadezinhas pequenas da Espanha, ela é bem mais cara, mas ela é igualzinha a Madrid.
Ela é bem mais barata do que Paris, do que Londres, do que Berlim e cidades na Alemanha. Munique é caríssima. Eu acho que ela é mais cara do que algumas cidades na Itália, quase todas, mas ela é mais barata do que Milão. Então, assim, tem tudo. Fácil língua, né, o idioma, o castelhano e até o catalão, assim. O catalão eu acho que por eu ter tido facilidade, eu tendo a achar que ele é fácil. Mas o castelhano é bastante fácil. Então vale a pena sim morar em Barcelona. Venham, gente, venham morar em Barcelona. Oliveira, ó. Acha que vale a pena comprar os Joãos ou melhor procurar alguém no mercado? O João Cancelo, se for entre 25 e 30, talvez seja uma boa, porque é um lateral que ainda vai jogar uns 3, 4 anos bem e é difícil achar lateral hoje no mercado. Lateral que ataque tão bem igual o Cancelo é muito difícil. Outra coisa é você conseguir adaptar o time a ele. Eu acho que nos últimos jogos, defender com 3 jogadores, com a saída boa que o Condé tem pela direita e dando mais liberdade para o Cancelo pela esquerda, dá um bom equilíbrio para o time. Então, eu acho justo. O João Félix, se o preço for 80 milhões, eu acho que não vale. Porque o João Félix foi muito bem nos primeiros jogos, agora foi muito bem nos 2 últimos jogos também, mas ele oscila muito. No meio desses 4 jogos que eu disse que ele foi bem, e foi nos 4 jogos que ele marcou, ele passou 11 jogos sem fazer um gol. Algumas vezes jogou bem, outras vezes não jogou bem. É um jogador que eu acho que não vale 80 milhões. Talvez ele tenha altos e baixos aqui no Barça até se encontrar o jogador que se esperava que ele fosse no Benfica e que ele seja um grande jogador. Mas eu acho um jogador de altos e baixos. Eu acho que o Barça precisa mais, pela esquerda, de um cara muito incisivo. Por exemplo, o Doku, do Manchester City, que custou menos de 80 milhões, é o perfil de jogador que eu acho que o Barcelona precisa mais. Tem que ir no mercado e procurar onde que tem esse tipo de jogador, vai encontrar, vai ser mais barato, mais caro, mais pronto, menos pronto. Aí eu trabalho para o Deco e seus assessores fazerem. Mas eu acho 80 milhões no João Félix exagerado. Tem uma aqui do... Não sei se eu vou falar o seu nome, vou, porque você não pediu para não falar nada. Ronald Monteiro. Ela terminou comigo, ficamos ontem, mas ela ainda não quer voltar. E agora? Não se envolve, cara. Não se envolve. A menina tá confusa. A melhor coisa que você pode fazer com uma pessoa confusa é não se envolver. Se você tá só curtindo e ela sabe, tá de boa. Mas se não, vira a página. Eu diria que aqui já deu o que tinha que dar. E outra coisa é o remember ali e aquilo que pode trazer. Mas o meu conselho, vira a página e vai curtir outras pessoas. Tem tanta gente pra você curtir por aí. O Ronald Monteiro, 0. Tem tanta gente pra você curtir, vai curtir outra pessoa. Se já tem um bom ditado espanhol, segundas partes não costumam ser boas. Então, se acabou foi por um motivo. Quem sou eu pra dizer, né? Já diria a música. Não tô dando nem vendendo. Como diz por aí, meu conselho é pra te ver feliz. Moa 22. Boas Beckler, bandeirinha de Portugal. Falei boas, é Moa 22. O Xavi não devia ter sido assistente de um bom treinador antes de assumir o Barcelona? Não, eu não vejo relação disso não, tá? Eu entendo que talvez você queira dizer para ganhar experiência e tal, acho que ele fez isso treinando o Al-Sadd. O Guardiola não foi assistente de ninguém antes de assumir o Barcelona, Luiz Henrique não foi assistente de ninguém antes de assumir o Barcelona, o Zidane foi assistente do Ancelotti antes de assumir o Real Madrid e depois não assumiu nenhum outro clube. Então eu não acho que seja necessário. Se eu não me engano, Xabi Alonso também não chegou a ser assistente. Treinou infantil do Real Madrid, treinou a Real Sociedad B e depois foi direto pro Bayer Leverkusen. Não acho que ser um assistente faria o Xavi melhor. Cara, a vivência que ele tem dentro de vestiário e a leitura que o Xavi já tinha, já faz mais ou menos esse trabalho. Eu acho que ele tem uma equipe que sabe dar treinos, que sabe planejar jogos. Ele tem que conseguir fazer com que os jogadores executem o que ele fala nas entrevistas, que eu tenho certeza que ele fala ainda melhor dentro do vestiário. Porque a gente viu o Xavi falando, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso, tem que melhorar isso. O diagnóstico ele tem que colocar em prática. Não acho que simplesmente ser auxiliar seria o que faria isso. Pedro Gabriel, 52. O que pode ser feito para melhorar a escola de técnicos brasileiros? É uma muito boa pergunta. Eu acho que a primeiríssima coisa, é mudar a cultura do futebol brasileiro de demitir técnicos a todo momento. Porque a partir do momento que você demite o técnico a qualquer mudança de vento,
O treinador tenta se proteger, e como que ele tenta se proteger? Ganhando de qualquer jeito, né? Que role o goleiro, que não aconteça nada, chutão para frente. Então os técnicos não têm a cultura de criar ferramentas para fazer o time jogar bem. E a melhor forma de ganhar um jogo, a forma mais fácil, o caminho mais rápido para ganhar um jogo é jogar bem. E jogar bem não é ser o Pep Guardiola. Jogar bem é criar mais chances que seu adversário, não conceder chances para o seu adversário, levar o jogo para onde você quer. Se o que você quer é levar o jogo aqui para que você se defenda e que você vai colocar um ponta para sair correndo num chutão, se esse é o caminho que você vai construir, tudo bem. Você pode virar um técnico especialista em jogar de contra-ataque, em ser reativo, em jogar todo fechado, e vários técnicos ganharam muita coisa mundo afora fazendo isso. Ou você pode ser um técnico que vai querer marcar lá na frente, pressionar o seu adversário, rodar a bola de um lado para o outro, achar espaço. O problema é se você está fazendo isso e você perde 2 jogos, no terceiro jogo você vai jogar de qualquer jeito para fazer um gol. E os técnicos estrangeiros que vão para o Brasil, a impressão que eu tenho é assim, cara, saí do meu país, vim até aqui. Se me demitirem, eu volto para o meu país. Se demitirem um técnico no Brasil, ele fica no Brasil. Então o primeiro passo é isso. E depois eu acho que os técnicos brasileiros têm que estudar mais, têm que fazer cursos, eu acho que fazer o curso da UEFA, fazer esse tipo de coisa. Não é barato, não é fácil. Para muitos ex-jogadores é mais fácil, né? Porque eles têm ali um colchão financeiro bom. Para quem está começando do zero é mais difícil. A primeira coisa é mudar a cultura do futebol brasileiro. O futebol brasileiro é tempo. E não é tempo, tudo bem, então não é perder 3, é perder 6. Não, cara, eu estava vendo o vídeo do Fred essa semana do campeonato inglês. O Sheffield United trocou de treinador agora 2 rodadas atrás. Estreou o técnico agora, né? Nessa última rodada do campeonato inglês. Foi a primeira troca de técnico em 14 rodadas do campeonato inglês. Dá tempo para um treinador? De fato, dá tempo. E outra coisa, se você contratou um técnico e você demite um técnico, e você contratou outro, e você demite outro, e outro, o culpado é você, que não sabe contratar técnico. Então a culpa de vez em quando tem que cair também no diretor de futebol. Enfim, a primeira coisa para se formar melhores técnicos no Brasil é ter paciência com o treinador e acreditar no treinador. A partir daí, os técnicos vão poder mostrar, dentro de uma cultura que eles podem trabalhar, se eles são bons ou não. Lidório Miguel. Você acha uma boa o Botafogo manter esse elenco e contratar uns 3 jogadores de peso? Lidório Miguel, não. Não acho. Eu acho que a gente não sabe ao certo o potencial desse elenco do Botafogo. Eu disse aqui no vídeo da semana passada, eu coloquei até um corte no Instagram. Eles não eram tão bons como a gente viu no primeiro turno e eles não são tão ruins como a gente viu no segundo turno. Existe um meio termo que a gente nunca viu, porque nunca teve um equilíbrio. Sempre ou foi excelente ou sempre foi horrível o Botafogo. A questão é que a gente viu que era um time muito emocional, né? A confiança estava muito boa no primeiro turno, o time estava lá em cima. A confiança caiu no segundo turno, o time foi lá para baixo. Teve a mudança de técnico, algumas lesões, um erro de arbitragem aqui e ali, acho que um jogo que parou no meio, começou no dia seguinte, enfim, foi acidentado o segundo turno do Botafogo. Mas eu acho que impregnou nesses caras, sabe? Eu acho que assim, que caiu em cima deles e eu acho que haverá uma desconfiança muito grande a cada tropeço do Botafogo em cima desse elenco. Isso não vai fazer bem ao torcedor, a eles, à diretoria, a ninguém. Então eu acho que o Botafogo precisa... Pode parecer assim um pouco contraditório com o que eu acabei de dizer dos técnicos, mas pelo que viveu o Botafogo, ele precisa se desfazer desse elenco e reformular. Porque eu acho que esse elenco ficou marcado. Cara, foi a maior virada que já existiu na história das grandes ligas do futebol. Nunca uma vantagem de 13 pontos tinha sido desfeita de um primeiro para um segundo colocado. E não foi só do primeiro para o segundo, né? Do segundo para o terceiro para o quarto colocado. O Botafogo terminou a competição em quinto. Impregnou nos caras. Rótulo de pipoqueiro, de que não aguenta pressão, de que não sei o quê, de que clube grande e tal. O rótulo pode ser mais ou menos justo, mas pegou. Então eu se fosse dirigente do Botafogo, eu trocaria o elenco, sabendo que talvez tenha mais a ver com a cabeça do que com os pés. Talvez tenha bons jogadores ali e tal, um ou outro que possa ficar, mas eu trocaria boa parte do elenco para oxigenar o clube de novo. É o que eu faria. Assis 935. Reagir ao story da mina com foguinho, kkkk, deu muito certo.
Eu tô surpreendido, porque quando eu falo para vocês mandarem foguinho, é claramente uma ironia, porque é a maior pedreiragem clichê da história do chaveco. Mas se tá dando certo, é porque ia dar certo de qualquer jeito. Tem um negócio que é o seguinte, Assis 935 e meus amigos, e minhas amiguinhas que estão por aqui também, quando os dois querem, se você não estraga tudo sendo muito babaca, dá certo. Então, uma tática muito boa é que mande o foguinho, porque o foguinho é muito claro que é um chaveco. Chaveco é uma coisa de velho, mas eu sou velho. Que é um, sei lá o que, como é que vocês falam, que é trovar uma mina. Mas manda rindo, manda uma piadola depois de que, pô, tá tão bem nessa foto que merecia um foguinho. Sabe? Manda rindo. Porque é muito... Estou com a palavra em castelhano, chucre. É muito básico o foguinho. Então, assim, é porque a menina te quer. Então deu certo. Mas eu sou a favor de mandar se protegendo, quase que um laele do flerte. Manda e já ri. Ri de você mesmo, sabe? E aí, se a menina quiser, até o foguinho dá certo. E se a menina não quiser, você pode florear a cantada 1000 vezes que não vai dar certo. O mais importante de tudo, e aí sim, é ter atitude. É ter atitude. Eu não sei se você mandou isso pra ela na sexta-feira, como a gente já tá no feriado, tem gente que já tá passando do ponto há muitos dias, mas o mais importante na arte da sedução é ter atitude. Porque uma coisa é você querer, a menina te querer e você ficar quieto. Agora, a partir do momento que você tem atitude, que seja para mandar um foguinho, os nós são desatados e o amor tende a acontecer com língua entrelaçadas, mãos percorrendo corpos, uma linda vida sendo gerada depois para semi-adolescentes ter que viver uma vida adulta precoce, que não estão preparados nem emocionalmente, muito menos financeiramente para aquilo, e que agora vocês têm a vida inteira de responsabilidade pela frente. Laris S2. 100M no Bellingham. Foi barato ou na média com base no mercado atual? Foi barato, porque já era um jogador de muita projeção, já boas temporadas no Dortmund, de um clube grande, importante, de Copa do Mundo, de boa Copa do Mundo. E se a gente pega que o Enzo Fernandes custou 120, que o Caicedo custou 130 e que outros jogadores de meio campo estão custando mais do que o Bellingham custou, ele saiu barato, pelo que já se esperava dele. Desde muito cedo, desde antes de ser um maior de idade, já é um jogador que já tinha gerado uma grande transferência, que já gera expectativa, que já tem muitas temporadas em alto nível de futebol profissional, foi barato. Agora, quando o Dortmund compra um jogador, ele já sabe que isso vai acontecer. Aconteceu com o Haaland também. O Dortmund é um clube vendedor. Então ele sabe que a partir do momento que ele adquire um jogador, que ele vai precisar abrir mão desse jogador daqui a pouco e pactar um preço. Eu tô ficando torto porque eu vou ter que trocar a pilha. Mais uma vez trocar a pilha. Eu tenho trocado muitas pilhas, hein? Porque essa que ficou ruim já tá piscando aqui as luzinhas. Então eu vou ficar mudo por um tempo. Vocês curtam esse anúncio que vem por aí. E se não tiver anúncio, não sai do vídeo não. Rapidinho. Pilha trocada, vida nova. Desculpa se vocês escutaram a pilha caindo e batendo na mesa. Troquei a pilha aqui do iRig, essa luzinha verde aqui, ó, começa a piscar, aí sinal que a pilha tá ruim. Troquei e agora vou descartar na natureza como deve ser feito. Tô brincando, claro que não é para descartar na natureza. Vou jogar no vaso e vou dar descarga. Tem mais uma aqui da Lari, ou deve ser Lari, né? É porque a foto é aquela foto branca com cinza, que não é foto de nada. Lari S2. Se o PSG não se classificar para as oitavas, o Mbappé sairá do clube? Eu diria 90% que sim, tá? Não acho que em janeiro. Mas o que eu acho que o PSG tem nesta temporada é uma chance de convencer o Mbappé de que ali é o melhor lugar para ele. Acho difícil fazer isso, mas como que faz isso? Brigando na Champions, talvez ganhando a Champions, ou então se ganhar, talvez o trabalho dele ali esteja feito. Mas o Paris Saint-Germain tem um ano para conquistar o Mbappé. Então o time é dele, ele é o grande protagonista, ele termina as jogadas, ele faz praticamente todos os gols do time.
Se esse time se mostrar competitivo, se esse time se mostrar forte, pode ser que seja o suficiente, além disso, um belíssimo cheque, para convencer ele a ficar. Eu acho muito difícil, porque tudo que ele encontrar no PSG de competitividade, ele encontrará no Real Madrid também, que evidentemente deve ir para cima dele mais uma vez. Não foi nesse último mercado de transferência, como nós noticiamos aqui, porque o Real Madrid não queria pagar a transferência para o Paris Saint-Germain, mais o que o Paris Saint-Germain pagaria para o Mbappé essa temporada, mais o que o Real Madrid já pagará na próxima temporada, então assim, seria um bolo de mais de 500 milhões de euros, entre os mais de 200 que o PSG queria, entre os mais de 150 que o Mbappé tinha para receber do PSG, e mais o que o Real Madrid já pagará depois, teria que somar tudo isso, esses três fatores, não valia a pena para o Real Madrid. Então ele não fez proposta, esperando acabar o contrato para fazer. A única chance do PSG é o Mbappé perceber, cara, esse clube acho que vai para frente, hein? Esse clube evoluiu muito, eu acho que vai. Agora, se cair na fase de grupos, não dá para convencer que é um time competitivo, né? Então acho que ele sairá. Everton OFC 1. Qual a expectativa para o Cruzeiro em 2024? Eu não sei. O Cruzeiro visto de fora essa semana é o último da temporada, tem quase meia hora. Eu falei da expectativa de 2023, se essa expectativa foi cumprida ou não, do desempenho dentro de campo, posição por posição, das expectativas para 2024. Tem meia hora de vídeo lá no aplicativo do Cruzeiro, é gratuito. Se você é cruzeirense, baixa lá para assistir. Se você não é cruzeirense e queira ir mais uma companhia para o seu cardio, para sua janta, para sua lavação de louça, para a hora de você fazer amor com uma pessoa, se você está fazendo amor com uma pessoa, escutando e vendo os meus vídeos, tem alguma coisa de muito errado, cara. Tem alguma coisa de muito errado com você e com o seu parceiro ou a sua parceira. Isso aqui não é vídeo para ficar vendo enquanto você está na cama fazendo outra coisa, não. Ou enquanto você está no sofá fazendo outra coisa. Mas se for para assistir sem pular os anúncios, pode deixar. Cada um tem as suas fantasias. E se você está fantasiando com eu aqui falando de futebol, enquanto você está colocando a sua boca em órgãos genitais de outra pessoa, tá tudo bem. Voltando. O conteúdo do Cruzeiro, se você quiser baixar lá e assistir, você tem mais meia hora para fazer tudo isso. Não sei qual é a expectativa do Cruzeiro para 2024, porque eu sinceramente não me informei, eu não sei se já poderia ter me informado ou se não existe essa informação, de qual que vai ser o orçamento do clube para 2024. O que eu explico nesse último vídeo da temporada do Cruzeiro visto de fora é o seguinte: se você tem, por exemplo, 50 milhões de reais, qual que é a expectativa de um clube de 50 milhões de reais? Colocando um valor hipotético, tá? É brigar entre o 15º e o 10º lugar do Campeonato Brasileiro. Então tudo bem. Dá para brigar naquilo ali. Foi o que o Cruzeiro fez, ficou em 14º. Se pro ano que vem o Cruzeiro tiver 90 milhões, por exemplo, para contratações e salários e tal, dá para brigar o quê? Entre 10º e 6º. Então vamos ver se ele vai brigar ali entre 10º e 6º. Só que eu não sei qual que vai ser o orçamento do Cruzeiro para a próxima temporada. Eu não sei quanto que o clube vai poder gastar, quanto que as temporadas anteriores, a péssima gestão que foi feita no Cruzeiro anteriormente, quanto que isso ainda é um fantasma que vai assombrar o Cruzeiro por alguns anos, né? Porque ainda tem que sair pagando aquelas dívidas, aquele saldo devedor imenso que o Cruzeiro tinha com jogadores, com funcionários, com basicamente todo mundo que cruzou à frente do clube. Então não sei quanto que isso ainda vai repercutir nos próximos orçamentos. Pode ser que o Cruzeiro ainda precise de uns 3 anos, como foi 2023. Brigando para não cair, até estabilizar. Pode ser. Então eu não sei se vai conseguir dar um salto muito grande, se no ano que vem vai jogar mais vezes no Mineirão, se o acordo com o Mineirão vai ser maior, vai ser mais lucrativo, se vai encher o estádio, se o sócio-torcedor vai voltar a subir, porque uma coisa é você ter sócio-torcedor para jogar no Mineirão, outra coisa é para jogar na Independência, se vai ter melhores patrocínios, se vai vender jogador, e talvez vendendo jogador você melhore sua receita. Tudo isso que a gente fala do Barça, né? Basicamente, assim, falar do Barcelona dá para entender o momento do Cruzeiro de vários clubes, das alavancas e tal, para o clube se manter competitivo. Eu não sei, eu não tenho essas informações de como que vai ser o 2024 do Cruzeiro. Eu acho que um clube grande, ele tem que ser ambicioso. O Cruzeiro é um clube grande, ele tem que ser ambicioso e tentar rapidamente dar de novo esses passos à frente. E eu sou extremamente contra que o Ronaldo assine um cheque e coloque dinheiro lá. Um clube bem administrado não é um clube que você fala, papai me dá mais dinheiro, o papai vai lá e te dá mais dinheiro. Um clube bem administrado é um clube que o seu dono, a sua diretoria, saibam enxugar os gastos
para otimizar o dinheiro que você tem, para usar bem esse dinheiro, e não que ele saia assinando cheques. Sou contra isso. Ó, tem uma aqui do o Caio Pinheiro. Fala, MB, com leva mal, o Vitor Roque pode acabar tendo chances de chegar jogando? Já respondi essa, Caio Pinheiro. Acho que o Vitor Roque vai jogar algumas vezes, boas vezes essa temporada, porque o Leva 35 anos não dá para jogar todo o jogo, mas eu acho pouco provável, pelo tanto que ele ainda tem para evoluir e aprender dentro do clube, que ele chegue jogando e sendo titular. Mendes Davi 1201. Vi rumores de transferência de De Gea e de Van de Beek para o Barça. Tem informação sobre? Não tem nenhuma informação. E, cara, rumores tem toda hora, né? Eu sempre dou conselho para vocês. Não acreditem em rumores. Não acreditem em notícias que saem toda hora, porque toda hora sai notícia de jogador linkado ao Barcelona. Já contei a história várias vezes. Entre 2016 e 2017, entre uma janela e outra de transferências, 176 jogadores foram linkados ao Barça. Muitas vezes o cara está encostado em algum lugar, o empresário quer levantar o nome do cara, então linka ele ao Barcelona, passa algum jornalista que o Barcelona tem interesse naquele jogador e simplesmente não é para acertar o Barcelona, é para acertar outro clube, é simplesmente para o nome dele sair na mídia em um grande clube e tal. Não sei se é o caso, tá? De Van de Beek e de De Gea. Mas o De Gea mesmo faz pouco sentido, porque em fevereiro o Ter Stegen deve voltar. E acho que o clube vai apostar em Akpenha, então acredito que não. Tem uma aqui boa, tá? Do Sato Felipe. Só um desabafo. A Champions perdeu a graça, parece. Sem Messi, Cristiano, Neymar, acabou a magia. Cara, eu vou até subir aqui a sua foto, você parece ser novo, e eu acho que talvez você só tenha pegado essa fase com eles. Antes de 2005, quando o Messi aparece, o Cristiano já era jogador e tal, mas o Cristiano aparece mais quase que junto do Messi, né, a partir de 2005, 2006. A Champions era boa demais, cara. A Champions era boa demais. Champions com Zidane, com Del Piero, com Ronaldinho, com Rivaldo, com Raul Gonçalves, com Morientes, com Henry, com Bergkamp, Buffon, cara, Bierhoff. A Champions era muito boa nos anos 90, no início dos anos 2000. Eu acho que existiu uma época de ouro individualizada. O Neymar aqui até mais pela expectativa que gerou e da gente ser brasileiro, né? Porque o Neymar, desde que saiu do Barcelona, ele fez 2 gols em mata-mata. Então, pô, a Champions nunca foi a Champions pelo Neymar, né, cá entre nós. Messi e Cristiano, sim, os 2 maiores artilheiros da competição. Cristiano é o maior vencedor. Vários jogadores, né, que estiveram nessa geração do Real Madrid têm 5 títulos. O Cristiano tem um pelo Manchester, 4 pelo Real Madrid. Outros já tinham vencido em outros lugares e tal. E outros, quando o Cristiano saiu, conquistaram a quinta Champions pelo Real Madrid. Nacho, por exemplo. Enfim, foi um período de ouro. Muito bom, muito, muito legal de ser vivido. Mas, pô, a Champions é boa demais. Talvez é porque esteja ainda numa fase de grupos. Mas, pô, na temporada passada a gente teve aí um mata-mata com Manchester City, Bayern, Manchester City e Real Madrid, bom demais. Teve um Inter e Milan. Talvez vocês não tenham noção do que seja um Inter e Milan. Então, Champions é muito legal. Eu acho que quando voltar o mata-mata vocês vão sentir isso mais. Sabe, como que apesar da ausência desses jogadores, pô, daqui a pouco vai ter aí um Barcelona-Real Madrid numas quartas de final. Pô, o mundo vai parar pra ver. Então, eu acho que é simplesmente a gente tirar um pouco o pé desses grandes jogadores e desacelerar a expectativa que tinha com eles e voltar a valorizar os grandes clubes. Os grandes clubes, as grandes histórias, os grandes jogos que existiam antes. O Bayern de Munique e Manchester United, já aqui do Camp Nou de 99, não tinha mais Cristiano, cara. Tem uma virada com 2 gols nos acréscimos e uma final. Tem grandíssimas coisas na Liga dos Campeões sem esses dois. Wilton Olive Jr. Imaginava um universo onde Cruzeiro e Bahia se salvariam no rebaixamento? Beijos pra Clara. Mandarei. Eu não ficava imaginando tanto, mas eu achava que um dos dois cairia, que um dos dois acabaria caindo. O Santos, nos últimos 5 jogos, ganhou 2 pontos. O Santos ficou quase fora há muito tempo, né? Assim, no meio do campeonato, o Santos sempre oscilou por ali, mas faltando 5 rodadas, se o Santos tivesse ganhado um jogo empatado mais um, não tinha caído. E jogou assim contra adversários. Jogou contra o Atlético Paranaense já sem fazer muita coisa, contra o Fortaleza sem fazer nada, contra o Fluminense sem fazer nada. Jogou contra adversários pouco envolvidos no Campeonato Santos e não conseguiu nada.
E o Vasco também já tinha uma pontuação boa. Bahia e Cruzeiro achava que sofreriam mais. Bom, sofreram bastante, né? Mas eu achava que um dos dois poderia cair. O que eu não entendi, na última rodada, por exemplo, a Fonte Nova não estava cheia. Cara, se tem um esporte onde o pior ganha do melhor, é o futebol. Se tem um lugar onde isso tem mais possibilidade de acontecer, é no futebol brasileiro. Eu não entendia por que os torcedores tricolores do Bahia estavam tão desesperançosos. Há 10 dias o Bahia tinha ido em São Paulo e metido 5 no Corinthians, que é muito difícil, ainda mais em um time do Mano Menezes, que normalmente tem defesas difíceis de entrar. Aí depois perdeu do São Paulo, um dos acréscimos no segundo tempo, e contra o América chegou a fazer 2 gols, mas tomou 3 e não conseguiu fazer mais porque perdeu muitos gols. Então é o famoso se desesperar. Mas eu falei, caramba, o Bahia outro dia estava jogando bem. Sabe, o time jogou bem. E o Atlético tinha uma grande sequência, mas no segundo turno tinha perdido para Cruzeiro, Vasco e Curitiba. 3 times lá de baixo também do campeonato. Então eu achava bastante possível que o Bahia vencesse e também achava bastante possível que não fosse o suficiente na última rodada. E por isso eu achava que o Cruzeiro tinha que ir contra o Atlético Paranaense e Botafogo fazer ponto, porque até achava muito difícil fazer ponto no Palmeiras. Acabou que o Cruzeiro jogou muito bem contra o Palmeiras. Aliás, o Cruzeiro só não tirou ponto do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Só o Fluminense foi capaz de ganhar do Cruzeiro 2 vezes. O Cruzeiro jogou o campeonato muito competitivo, cara. Melhor defesa, pior ataque. Segundo time que mais perdeu boas chances criadas, segundo o SofaScore. O primeiro foi o Palmeiras, que criou muito, perdeu muitas e converteu muitas. O Cruzeiro não criou tantas e foi o segundo que mais perdeu gols. Se o Cruzeiro tivesse tido um atacante, não falo do Luis Soares, que entregou 17 gols e 11 assistências, mas se tivesse tido um atacante que tivesse entregado 12 gols, além do Bruno Rodrigues, né, que é o 9, que o Gilberto, por exemplo, tivesse entregado 12 gols, esse time teria brigado por outra coisa no Campeonato Brasileiro. Faltou a pelotita entrar. O time se defendeu bem sem ser um time defensivo, se defendeu com a bola, se defendeu atacando, propôs jogo, olhou todos os adversários no olho, não olhou de baixo para cima para ninguém, encarou. Cruzeiro, por exemplo, fez 1 ponto no Palmeiras. Merecia pelo menos 2, porque perdeu um gol no último minuto em São Paulo. Eu acho até que merecia ganhar mais em São Paulo do que em BH, mas não merecia perder do Palmeiras nenhum dos 2 jogos. E acabou a luz. Eu tô com a outra aqui, eu acho que só preciso apoiar. Hoje tá acabando tudo, hein, meu povo? Acabou a luz, acabou a pilha. Eu gravei muita coisa e as coisas vão acabando. Devia ter carregado. Onde que isso aqui vai entrar? Aqui? É desse lado ou é do outro lado? Vamos ver se vai carregar isso daqui. Ih, é desse lado aqui mesmo. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Vai deixando aqui nos comentários como que vocês estão, que a gente vai conversando. E agora eu vou apertar aqui. Carregando. E você tem que ligar. Pela lógica. Ligou. Então vamos lá, voltando. Cruzeiro jogou igual o Palmeiras, primeiro colocado. Dos 2 jogos. Talvez cada um merecesse ganhar um, ou os 2 mereciam ser empates. Pelo menos. Contra o Grêmio, uma vitória e uma derrota. Vitória justa, derrota justa. O terceiro colocado, o Atlético. O Cruzeiro ganhou 1, perdeu 1. O que o Cruzeiro ganhou foi merecido, o que o Atlético ganhou entre merecido e empate. Mas tudo bem, ganhou 1, perdeu 1. Quarto colocado, o Flamengo. O Cruzeiro jogou melhor que o Flamengo no Rio. Jogou bastante melhor que o Flamengo no Rio e bastante pior em Minas. 1 ponto é curto para o que o Cruzeiro fez. Contra o Botafogo, fez 2 pontos, 2 empates. O jogo no Mineirão, o Perry faz 2 defesas nos acréscimos no segundo tempo absurdas. Era ainda o grande Botafogo do primeiro turno, né? A penúltima. Ih, mas tá ruim o negócio. Acho que vai ficar ruim mesmo. Deveria estar carregando e parece que não está. Então, se você for pegar contra os 5 primeiros colocados, o Cruzeiro jogou igual ou melhor do que todos eles. O Cruzeiro jogou contra o Fluminense, tudo bem, o Cruzeiro jogou pior que o Fluminense os jogos que ele perdeu, mas dos 5 primeiros, o Cruzeiro tem muito menos pontos do que os 5 primeiros, do que ele fez contra os 5 primeiros colocados, do que ele merecia. E se a gente for descer na tabela, vai ser assim contra vários adversários. Enfim. Tá meio escuro, né? Foi mal. Acho que essa luz não tá carregando, não. Não tá. Deveria estar. Ó, Matheus, Thiago, ao vivo. Marcelo, pretende colocar seus vídeos em formato podcast no Spotify? Eu consumiria fácil. Pretendo não, Matheus. Sabe por quê?
porque aqui monetiza. O YouTube é, para mim, uma coisa que eu gosto muito de fazer e também é uma fonte de renda importante para mim. Então, entre fazer aqui, ganhar dinheiro e fazer no Spotify e não ganhar nada, aqui para mim é bastante mais importante. Então, a plataforma do YouTube me ajuda bem, bem melhor do que o Spotify. 021 MXLS. Meu sonho é ser jornalista. É muito difícil conseguir emprego? Cara, muita gente fala comigo que quer ser jornalista. Outro dia eu encontrei, putz, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu encontrei na porta aqui do estádio um menino que acabou fazendo administração e tal, pensando mais na carreira e nas probabilidades da carreira do que no que ele queria e tem aptidão, porque ele falou que queria trabalhar com futebol. Ah, porque só não estava encaixado o cabo, burro pra cacete. Eu tô brigando com uma powerbank aqui. Vou colocar aqui para responder vocês bem. Porque essa pergunta sobre jornalismo muita gente me faz, tem muita gente aqui que me assiste que ou é estudante ou gostaria de estudar jornalismo. Então, vou responder aqui. Seguinte, uma galera me pergunta isso, que tem medo que jornalista não consiga emprego e que ganhe mal. A média da profissão de jornalismo você recebe menos do que em outras profissões, isso é verdade. Eu acho que nesta era atual é mais fácil conseguir emprego no jornalismo geral, mas especialmente no esportivo, do que na minha época. Porque na minha época era ou rádio, ou TV, ou jornal. Hoje tem um tanto de plataforma. Hoje você pode criar o seu canal e ser o seu próprio chefe, ser um produtor de conteúdo. Na minha época não tinha essas possibilidades. Então hoje eu acho que existe muito mais gente transmitindo, gente produzindo, gente apoiando produtores. Então acho que hoje é muito mais fácil você se inserir no mercado de trabalho. E cara, ganhar bem ou ganhar mal vai depender de muitas coisas. Depender de onde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar, por exemplo, em Rio e São Paulo, a chance de você ganhar melhor do que se você for trabalhar numa cidade pequena e tal é muito maior. Acaba que redes sociais faz diferença. Uma coisa, por exemplo, do que eu ganho dos veículos que eu trabalho, outra coisa dos meus projetos, né, em rede social, as famosas publi, as parcerias, a monetização aqui do YouTube, tudo isso é muito importante para o jornalista. Então dá para ganhar bem, cara, dá para ganhar bem, dá para ganhar mal, dá para ter emprego, dá para não ter emprego, como toda a profissão do mundo. Vira e mexe, tem crise no setor de construção civil, um tanto de engenheiro sofre. Vira e mexe, o setor de advogado está saturado, tem que passar em concurso. Então, felizmente, a situação econômica do nosso país, historicamente, é difícil para todo mundo, inclusive para os jornalistas. Agora, se é o seu sonho, se é o que você quer trabalhar, se é o que você se vê acordando todos os dias de manhã para fazer aquilo, é jornalismo, tenta, cara, tenta. Tomara que você possa tentar e se der errado ir para outro lado. Mas tenta, porque se der certo, acho que você vai ser muito feliz. A gente passa muito tempo da nossa vida trabalhando. Então, trabalhar com o que não gosta, eu acho que deve ser muito pesado. Então, eu te aconselharia a tentar assim. Guizeira. Cara, já tem 42 minutos, acho que ainda falta muito. Guizeira. Beckler, o que você faria para melhorar a arbitragem no Brasil? A primeira coisa é profissionalizar. E pode parecer bobagem, mas não é não. Profissionalizar é que o árbitro possa fisicamente se preparar para o que ele precisa. É bom ele estar fisicamente bem para acompanhar as jogadas, para conseguir pensar e ver enquanto corre. Tecnicamente se preparar também, né? Assistir jogos, assistir os jogadores, os clubes que ele vai dirigir. Eu acho que participar, um processo de capacitação de o diretor de arbitragem, mostrar os lances, onde que pode ter dúvida, como que tem que fazer. Eu acho que tem que ter um padrão de arbitragem. Não pode que, sei lá, o Voaden deixe o jogo correr e que o Wilton Pereira Sampaio amarre o jogo. Cara, tem que ter um padrão de arbitragem. Isso aqui é falta, isso aqui não é, isso aqui é para amarelo, isso aqui não é, isso aqui é para vermelho, isso aqui não é. Não pode ser que cada um tenha o seu juízo de valor. Acho que tem que existir um padrão mais ou menos definido ali de arbitragens. Não pode ser discrepante que um marque 15 faltas e que o outro marque 45. Alguma coisa de errado tem no 45 e no 15. Então, profissionalizar acho que é o primeiro passo. E outra coisa, uma vez profissionalizado, o árbitro tem tanto a segurança que ele vai ter um salário daquilo, e como a responsabilidade que se ele estiver apitando mal, que ele vai ficar desempregado, que ele não vai apitar os melhores jogos, que ele vai talvez ter que apitar Série B, Série C, Série D, que ele vai receber menos dinheiro do que para apitar na Série A. Então, esse é o primeiro passo. E aí outra coisa é melhorar o VAR, melhorar a
onde se coloca as câmeras, o número de câmeras disponíveis, talvez o impedimento semiautomático, tudo isso da tecnologia também pode ser melhorado, né? Tem muitos estádios do Brasil ainda que tem um VAR de muita difícil atuação porque o número de câmeras ali e tal é precário, isso também tem que ser melhorado. Dito tudo isso, ainda acho que tem que melhorar a educação de todo mundo que participa do jogo. De jornalistas, para entender e explicar e não entrar na briga por conta de arbitragem, porque o seu clube, ou porque isso, ou porque para fazer média com torcida. O jornalista tem que ser um intermediário, né, entre jogadores, técnicos e torcida. O jornalista está no meio disso aqui, que ele tem que explicar muito bem as regras e por que foi aplicado e se foi correto ou não, mas sem, acho que gritaria é uma boa palavra. Melhorar a educação dos jogadores na hora de reclamar, de não reclamar, dos treinadores nas entrevistas, melhorar a educação, basicamente, de todo mundo envolvido no futebol, para deixar o árbitro ficar tranquilo para apitar. A pressão que existe nos bastidores, nos jogos, dos jogadores, dos jornalistas, tudo isso atrapalha a cabeça de um cara que vai trabalhar ali, já muito pressionado naturalmente. Então, desde a profissionalização até a tecnologia e até a educação, acho que são os pontos para melhorar a arbitragem no Brasil. Mercury KS. KHS. KH, inclusive, é uma cacofonia ruim. Enfim, você que colocou esse nome. Fala, Marcelo. Acha que dá para ser técnico nível Guardiola sem nunca ter jogado futebol? Nível Guardiola, nem os que jogaram são, né? Acho que dá para ser técnico sem ter jogado futebol. Eu acho sempre que quem jogou, cara, o Xavi, o cara passou mais de 20 anos convivendo com os melhores técnicos, metodologia, forma de ver, de pensar, e Cruyff, Rijkaard, Guardiola e outros grandes jogadores do lado dele também. Ele tem uma vantagem que nunca foi jogador. Os jogadores eu acho que tem uma grande vantagem, não só pelo conhecimento, mas também entender a cabeça de um jogador, entender a cabeça que são jovens ricos, famosos, querendo aproveitar a vida, e que você não pode tratar esses caras como robôs, você tem que entender que eles são caras que de vez em quando vão ser meio irresponsáveis, porque a vida é assim. Então, eu acho que quem jogou tem uma grande vantagem. Não só para treinar, tá? Como analista de futebol também. Eu sempre acho que quem mais entende de futebol são os treinadores. A melhor forma para mim de entender o futebol é escutar um técnico falar. Sandro Milcheski. Alex Garcia seria uma boa para o Barcelona? O Alex Garcia é o 5, por assim dizer, do Girona. É um jogador catalão, fez base no Manchester City e está emprestado ao Girona. E está jogando muito bem. Cara, o Oriol Romeu até o ano passado jogava tão bem como o Alex Garcia. Dar o salto para o Barcelona é muito grande, é muito difícil, a exigência é outra. Mas ele está jogando muito bem essa temporada no Girona. 26 anos, não é um garoto e também não é um velho, é um jogador já de uma idade experiente, que deu tempo de amadurecer, né? Porque começa muito bem, com muito potencial, dá uma queda e agora amadurece. Valeria tentar, assim como o Barcelona tentou o Oriol Romeu, mas seria muito mais caro e tal. Não acho que um jogador para o Barcelona ir atrás, não. José Iris 12. Queria saber sua opinião. Na minha, o Campeonato Brasileiro está crescendo na Europa. Mais ou menos. Se noticiou mais agora nessa reta final, por conta do Endrick que vem para o Real Madrid, do Vitor Roque que vem para o Barcelona, do Luis Suárez que jogou muito tempo aqui na Europa. Teve matéria na imprensa da Inglaterra pelo equilíbrio do Campeonato Brasileiro e da situação do Botafogo e tal, da vantagem que ele perdeu. Em Portugal sai muita coisa, porque tem muitos técnicos portugueses no Brasil e tem muitos brasileiros em Portugal, então a imprensa portuguesa acompanha um pouco mais de perto. Só que, cara, os jogos ainda são muito tarde, quase nenhum país transmite. Se você liga a televisão, que na Espanha ninguém fala. Então, assim, mais do que antes, sim. Estão acompanhando? Não. Simplesmente mais do que antes, e principalmente os nomes próprios. Os jogadores que passaram ou que vão vir por aqui e tal. Para sair alguma matéria que caiu o Santos, que é um clube histórico e da má administração e dos últimos anos e tal, nada. Tem o Neymar lamentando a queda do Santos, sabe? Então, mais ou menos, José. Matheus X Barbosa. Há uma crescente contra o jogo de posição estar estragando os jogadores brasileiros e a defesa do jogo funcional. Por quê? Eu acho que existe uma ideia no Brasil
de que o improviso do jogador brasileiro é talhado pelo jogo de posição, o que eu não concordo. Se você pega, por exemplo, o Vinícius Júnior, por mais que o Real Madrid tenha esse jogo menos posicional, né, mas o Real Madrid do Ancelotti, o Vinícius sempre foi um ponto esquerdo. E ele sempre teve liberdade para ser um ponto esquerda, driblador, ir para o fundo, ir por dentro, diagonal, tabelas, receber bola longa, receber bola no pé. Não deixou de ser jogador brasileiro por conta disso. Se estão com a ideia do jogador brasileiro dos anos 90, que mais inventivo e tal, não sei o que, isso eu acho que o futebol evoluiu um ponto, o jogo posicional e também não posicional, o jogo funcional, por exemplo, né, que existe menos fixação dos jogadores dentro das suas posições, o futebol mudou de uma forma que aquele futebol brasileiro simplesmente da individualidade não resolveria nesse tipo de ecossistema, seja ele qual for. Porque hoje os espaços são muito mais curtos e o tempo para tomar as decisões também, e os sistemas são muito mais complexos. Então, se você quer ganhar a vida numa jogada individual hoje, é muito mais difícil do que antes. É muito mais difícil do que antes. Uma excursão de um atacante de 40 metros, esse tipo de coisa, é muito mais difícil de acontecer. E, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho teve o seu grande auge, era um jogador super criativo e era um jogador super inventivo em um jogo posicional no Barcelona. O Neymar, aqui no Barcelona, era um jogador dentro de um jogo de posição, com muitas regras, com muita determinação. Cara, ainda era Xavi, Iniesta, meio campo com Busquets, ele pela esquerda, Messi pela direita, Suárez por dentro. Era extremamente posicional o Barcelona do Luis Henrique. E o Neymar era um grandíssimo jogador por aqui. O Ronaldinho foi no Barcelona do Rijkaard, um grandíssimo jogador posicional. Então, me parece que a corrente tem a ver com alguma coisa, por exemplo, que o Juan Malilo disse numa coletiva que o Fred perguntou muito bem para ele, para variar, sobre todo o time jogar de uma forma, sobre todos os jogadores fazerem as mesmas funções independentemente da característica dos jogadores, que faz sentido. Isso realmente acontece. Você pega times... Outro dia saiu um gol do Ipswich Town, né? Que sai desde a defesa, jogando pela direita, vai para a esquerda, vira para a direita de novo, tem um chutaço de trivela, um golaço numa divisão inferior da Inglaterra, que desde times de divisões inferiores até os melhores times do planeta jogam na mesma forma. Isso é muito ruim, porque você realmente tem jogadores de características diferentes desempenhando a mesma função. Outra coisa é, se o cara é muito bom, ele vai desempenhar dentro daquela função dele tão bem, tão criativo, tão inventivo, que ele vai fazer o time ser diferente. Como o Neymar fazia no Barcelona, como o Ronaldinho fazia no Barcelona, como o Vinícius, apesar do Real Madrid não ter esse jogo todo posicional, faz como ponta esquerda. Então, não vejo assim, tá? Não vejo que o jogo posicional esteja estragando os jogadores brasileiros, que a Europa esteja estragando os jogadores brasileiros. Discordo desse tipo de opinião. Lorenzo Francisco, 7. Acha que Zubimendi, o que acha do Zubimendi e do Nico Williams? Acha que seria uma boa para o Barça? Acho. O Nico Williams acabou de renovar, né, com o Atlético Clube. Então, por hora eu acho que dá para esquecer isso. Mas sim, é um bom ponta e sim, é um bom meio-campista. Sim, seriam boas para o Barça, mas não acho que o Barcelona, por exemplo, na próxima temporada vai ter os 60 milhões para contratar o Zubimendi e tal. Larry Wolf. E aí, MB? Por que o Manchester City depende tanto do Rodri? O Manchester City, se quiser fazer o jogo dos outros, ir de volta lá e cá e tal, ele tá morto. Porque ele vai perder o controle do jogo e qualquer coisa pode acontecer. Como foi contra o Chelsea, como foi contra o Tottenham e até mais ou menos contra o Liverpool. Contra o Liverpool e Aston Villa acho que é um pouco diferente. Então ele precisa do Rodri porque ele é quem melhor controla o jogo. Talvez você tenha uma boa possibilidade de atacar, mas se você tenta atacar o tempo inteiro e perde muitas bolas, você vai ter que defender muitas vezes. Se você para, toca e faz o jogo de um lado para o outro e tem a leitura, agora é melhor insistir na esquerda ou é melhor virar pela direita? É melhor acelerar ou é melhor frear? Como o Rodrigo sabe fazer muito bem essas coisas, ele dá muito o ritmo que o time precisa. Então acho que ele é muito importante para o Manchester City por conta disso. Além do que, da inteligência, isso aqui é tudo inteligência tática, recupera muito bem bolas, é muito bom no jogo aéreo ofensivo, defensivo também, mas ofensivo, chuta bem de direita, de esquerda, coisas que ele foi melhorando no jogo dele com o passar dos anos. Então acho que ele dá, tecnicamente, coisas que o Manchester City muitas vezes não tem, que é bola parada, embora esse time tenha até boa bola parada, mas ele dá boas opções de bola parada, boas opções de chute de longe, chegada de segunda linha e, taticamente, a boa leitura do que o jogo precisa para aquele momento.
Tudo isso faz com que ele seja um jogador muito especial, melhor volante do mundo hoje. Essa é a última? Não. Ainda tem 1, 2, 4. Tem mais 4 perguntas aí, meu povo. Isso aqui já tem, 55 minutos. Vamos lá, nem li o nome da pessoa. Cauã Barcarol. Eu tava pensando que podia ser talvez Cauã Barcarol. Não, Cauã Barcarol. O que achou da passagem do Luis Soares pelo Grêmio? Excelente. Excelente. Excelente pelo Soares, que levou muito a sério, que se esforçou, que se identificou, que jogou muito bem. Excelente para o futebol brasileiro, que tenha tido um dos grandes jogadores dessa geração, ainda jogando bem, né, em alto nível no futebol brasileiro. Eu acho que pode ter sido bom para os atacantes brasileiros aprenderem alguma coisa também de movimentação, de finalização, enfim, de vendo ele mais de perto. Enfim, é bom, cara, foi bom pro produto, foi bom pro Grêmio, foi bom pra autoestima do gremista, foi bom pro Luizito também, em mais um país ele dá certo de novo. Foi excelente. Eu achava que ele ia entregar entre 20 e 40 gols. Eu acho que ele terminou com 28 gols, né? Fora as assistências. Então, ainda entregou, por exemplo, dentro do que eu esperava que ele fosse entregar. Excelente, muito bem pro Grêmio. By King Lucas. O que falta pro João Félix ser considerado um dos melhores do mundo? Falta coisa pra cacete. Falta muito. Falta ser constante, falta fazer o que ele fez nos últimos 2 jogos em 50 jogos do ano. Tem que jogar bem, para ser o melhor do mundo, tem que jogar bem quase todo dia, e não de vez em quando. Ser bom de vez em quando, muitos podem ser. O difícil é ser bom sempre. Então falta pro João Félix ser decisivo, fazer gol da vitória, dar passe para a vitória e tal, umas 50 vezes por ano. Rico Mini Jr. Você acredita na mística do futebol, tipo camisa pesa no jogo importante? Eu acredito pouquíssimo em mística, mas a questão é que quando os jogadores acreditam, ela pode fazer a diferença. Eu sou pouco religioso, eu não acredito em destino, sabe? Eu não acredito em coisas. Eu acredito muito mais em sorte, em azar, em acaso do que em destino, por exemplo. Então eu não acredito em mística, em história, em superstição. Mas se o jogador que entra em campo, ele acredita que quando o Cruzeiro entra de branco, e a torcida acredita que quando o Cruzeiro joga de branco num jogo importante, o Cruzeiro joga melhor, que talvez acreditar seja mais importante do que a coisa em si. Talvez o time poderia jogar igual, mas se os caras acreditam que ele possa jogar melhor, eles jogam melhor. Sabe? O futebol, o mundo tem muito disso. Você acreditar em uma coisa te faz chegar mais perto daquela coisa. Então, você vai ter um PSG Manchester United, como a gente teve recentemente na Champions, e o Manchester United consegue uma grande virada. Eu acho que você ter uma camisa pesada como a do Manchester de um lado e ter uma camisa cheia de traumas como a do PSG do outro, pode fazer sim a diferença se os jogadores ali dentro acreditarem nisso. Se os jogadores verem a camisa do Manchester United e falar, ferrou, é o Manchester que precisa de mais um gol. E se do outro lado os caras do Manchester United falarem, é o PSG, eles tremem e forem pra cima, essa coisa aqui não é porque ela existe, mas é porque você acredita que ela existe, ela pode acabar acontecendo. João VS Januário. Fala, MB, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Qual a influência o Barcelona teve na sua vida? Total. Eu mudei para Barcelona pelo time. O Barcelona teve total influência na minha vida. Cá estou há quase 9 anos, cheguei em 2015, então no mês que vem faz 9 anos que eu estou aqui, por conta do Barcelona. Fora que acho que tem muito assim do estilo do clube, de vida, de mentalidade, de filosofia, que também você acaba agregando esses valores nos seus valores pessoais. Meu povo, quase 1 hora. Se você chegou até aqui, muitíssimo obrigado e curte aqui para me ajudar. Tem uma garrafa d'água aqui enquanto falava com vocês, troquei bateria da pilha, da luz, de tudo. Ficou de noite, comecei isso aqui de tarde, ficou de noite, basicamente em Barcelona. E como ficou de noite e é sexta-feira e o Barcelona só joga domingo, meu povinho, amanhã é torcer para conseguir acordar e ainda ir na academia. Porque é hora de viver. Vocês façam o favor de fazer a mesma coisa e de aproveitar a sexta-feira. Já chegou dezembro, todo mundo sabe que dezembro é uma grande sexta-feira às 5 horas da tarde. Dezembro é um mês para basicamente esperar que janeiro venha. Ir para a festa de final de ano da firma e passar vergonha. Espero que vocês façam isso. Se você tiver festa da firma desse final de semana, vá lá, dê um vexame, torça para o pessoal do RH não ver e você ainda ter o seu emprego garantido na segunda-feira. Se isso não acontecer, é partir para o próximo emprego. Sempre vai ter uma nova chance de você ter uma nova festa da firma e passar vergonha mais uma vez. E assim, até a sua carreira ser completamente jogada no lixo
você ter que mudar de cidade, de Instagram e de profissão. Vamos aproveitar, meu povo, sem juízo esse final de semana e com pouquíssima responsabilidade. Valeu, gente. Um beijo pra vocês.